Biden brasileiro, vocês não sabem quem é, gente? É o glorioso Luiz Inácio Lula da Silva. Lula critica G7 e defende supremacia do G20. Vamos ver qual é a brilhante ideia do Biden brasileiro? O presidente propõe a extinção do grupo das 7 maiores economias e a reintegração da Rússia. O presidente Lula afirmou nessa segunda-feira, 16, em Calgary, no Canadá, mas ele está lá, né? Ele está lá, não faz parte do G7, mas ele não perdeu a oportunidade de viajar. Não é isso? Porque aqui no Brasil nós temos poucos problemas para resolver. O presidente Lula afirmou que o G7, formado pelas 7 maiores economias do mundo, deveria ser extinto em favor do G20. Para o petista, o G20, que reúne 20 maiores economias, possui maior relevância humana e econômica. Ele participa da cúpula do G7 como convidado, mas criticou a existência do grupo chamando de festa dos ricos. Gente, tem que... Pode terminar, pode voltar para mim aqui, Júlio. Tá bom. Tem que rir, né, Ari? Tem que rir, né, Carol? Deixa eu colocar primeiro a Carol agora. Carol, te incomoda esse ódio aos ricos? Brasileiro. Porque é sempre essa carga valorativa, né? Vamos acabar com o G7 porque reúne os mais ricos. Como eu odeio os ricos, vamos destruir os mais ricos. É sempre essa ideia de disputa, de classe, sabe? Pregando um monte de mentira. Isso sim é desinformação. Comenta pra gente, o que está por trás dessa fala do Biden brasileiro? Essa questão, né, o Lula, esse posicionamento do Lula no cenário internacional é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele quer exercer uma liderança que ele nunca vai ter, ele reclama exatamente a liderança que ele está tentando estar ali no clubinho, né? Lembrando que foi o Lula que criou os BRICS, que fez esse movimento para ter os BRICS, tá aí o Banco dos BRICS, que nada mais é do que um banco de desenvolvimento pago com o dinheiro do contribuinte brasileiro, né, de contribuintes de outros países também, mas com o contribuinte brasileiro. Não tem a menor necessidade de existir, a gente já tem o BNDES para isso. Foi o Lula que declarou a China como economia de mercado, em troca de um suposto apoio, no mínimo uma inocência, para não dizer uma burrice, né, em troca de um suposto apoio a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, e aí ele cria, né, o G20, ele vai tentando fazer sul global, como se a gente tivesse alguma relevância que a gente nunca teve. O que o Lula tem que fazer? Tentar colocar a gente na OCDE. Mas isso a gente está cada vez mais distante com a carga tributária e com a insegurança jurídica que a gente vive, que é sim o clube dos países ricos e que tem implicações econômicas para a gente. Mas não, todos os avanços que a gente teve, né, para caminhar, para poder ser aceito, a gente já tem esse pedido para ser aceito na OCDE há muitos anos. Tudo que a gente avançou no passado recente, a gente botou uma pá de cal agora com esse governo Lula. E aí ele vai ficar tentando criar BRICS e Sul Global, e é o grupo dos excluídos para tentar fazer um bloco econômico para fazer frente aos Estados Unidos. Está indo completamente na contramão do momento histórico que a gente está vivendo no planeta, do Trump recolocando os Estados Unidos nesse papel de superpotência e puxando com ele os aliados, né? Todos os outros países vão ficar ali de satélite e não vão ter outra opção a não ser se alinhar aos Estados Unidos. Lembrando que o governo Lula até agora não marcou uma única reunião. Lula apoiou a Kamala Harris, né, na eleição passada, abertamente, desde que o Trump assumiu. Aí a gente, né, tem que entender o tamanho do bastidor, mas do que chega pra gente de informação é que ele sequer pediu uma reunião, ou se pediu, o Trump negou veementemente, mas ele nunca se reuniu com o governo dos Estados Unidos. E aí, política externa, política no Brasil também, né? Tudo são as entrelinhas e as sinalizações que você dá. Ele pega um avião e corre para a China para pedir ajuda do companheiro Xi Jinping para censurar as nossas redes sociais, corre para o colo do Putin. Então ele vai sinalizando apoio para todos os opositores dos Estados Unidos. No momento que os Estados Unidos está em guerra econômica com a China, o Lula pega um avião e vai até lá. O Macron não está em guerra, mas é
essa política, o garoto propaganda, né, do wokeismo, dessa política progressista que os Estados Unidos tanto critica. O Brasil está lá sendo homenageado, né, como se a gente tentando mostrar que então a gente teria uma relevância, pelo menos na França. Mas até agora a gente não tem um acordo econômico anunciado, relevante, que veio dessa viagem. Até agora a única coisa que a gente viu foi a Janja no desfile de moda lá, com a primeira-dama, como Brigitte. ela chama? Com a Com a Brigitte. Brigitte, a primeira-dama da França, que deu um tapa na cara do marido, né? Isso, um O soco. primeiro-ministro da França, o Macron. Carol, você trouxe tanta coisa, eu vou até dar uma pormenorizada aqui. Quando você coloca que esses recados que Lula dá interferem na política internacional, isso realmente atrapalha muito todos esses sinais que o Lula vem dando, porque traz instabilidade. Se antes o Brasil era uma república diretamente alinhada com as outras repúblicas ocidentais, era um país cumpridor de acordo, agora o mundo já não sabe como mais enxergar o Brasil. Porque o alinhamento automático que nós temos hoje como país é com um chamado eixo do mal, com ditaduras. Lula não esconde esse apreço que ele tem por ditaduras. E ele vem reiteradamente dando falas extremamente desagradáveis. Fica difícil até da gente fazer um apanhado, né? Veja como é uma pessoa desqualificada o Biden brasileiro. Já passo para você, Ari. Mas olha só, ele foi convidado para estar lá no G7 como um convidado, porque não é membro. O Brasil não é membro do G7, por razões óbvias. Não apenas porque não temos grandeza econômica, como muito menos temos relevância no cenário internacional, como muito bem colocou a Carol. Mas ele foi convidado por uma questão de diplomacia. E o que ele faz? Ele diz que a festa para a qual ele foi convidado não deveria existir. Imagine você convida uma pessoa para uma festa e essa pessoa chega na sua festa e fala assim, isso aqui não deveria estar acontecendo. Foi exatamente isso que o Biden brasileiro fez. É uma pessoa absolutamente sem noção. Absolutamente, perdeu completamente o norte. Está destruindo toda a reputação que a diplomacia brasileira gozou até hoje. Então o Lula deveria fazer um favor, não viaje mais, não vá para fora. Não está adiantando. Como muito bem colocou a Carol, até agora, depois de tanto namoro com o Macron, depois de, inclusive, não estou afirmando, mas pareceu, depois de Macron ter dado até um selinho na primeira-dama brasileira, a única coisa que a gente conseguiu como país foi não ter visto mais, ter que ter visto para entrar na Guiana Francesa. Não é na França. Então, é muita perda de tempo. E é muito vexame. Traz o próximo agora para a gente, por favor, Júlia. Enquanto você projeta, eu quero falar para você que está no nosso site, no nosso programa, participando. Os comentários são muito importantes. Eu estou até aqui com um comentário do Misantropo, falando de Lula, né? Como eu sou rico, eu odeio os ricos. Pois é essa contradição, é essa incoerência que a gente observa nesse casal, Lula e Janja. Criticam tanto os ricos, mas se comportam como se fossem. É fácil usar o dinheiro do povo. Júlio, projeta para a gente, por favor. Hoje o presidente brasileiro comparou a guerra de Israel contra o grupo terrorista genocida Hamas em Gaza a um holocausto. O presidente Silva manchou a memória dos 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Você sabe como é que muitas vezes falamos sobre a história do antissemitismo e dizemos que essas mentiras prejudiciais contra os judeus, essas falsificações notáveis e invectivas extraordinárias, sem fundamento factual, ainda podem ser acreditadas por tantas pessoas ao redor do mundo? Mas é exatamente isso que está acontecendo em Israel hoje. Vocês viram, esse é o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se dirigindo diretamente em relação a uma fala que o Biden brasileiro fez. Biden brasileiro comparou o que acontece hoje na faixa de Gaza ao Holocausto, que milhões de judeus foram submetidos. E veja
quando ele diz que essa distorção dos fatos é feita de uma forma estratégica para desqualificar a história dos judeus, a história do Holocausto, que é uma história vergonhosa, não apenas para a Alemanha, mas para a humanidade. Então, a estratégia de você querer reescrever a história, trazendo falsas equivalências, não é feito, gente, de uma forma não calculada. É uma forma perversa mesmo. E é isso que o Lula tenta fazer. Tenta jogar a opinião pública contra Israel, contra os judeus. Lula é antissemita, serve a um movimento antisionista. E por isso envergonha o nosso país e coloca o Brasil numa situação muito perigosa. Porque se somos vistos como um país antissemita, somos vistos automaticamente como inimigos de Israel e dos Estados Unidos. Ari, o que a gente pode esperar como consequência para as relações internacionais brasileiras com mais essa fala desastrosa do presidente Lula, do Biden brasileiro, com essa comparação? Nada. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios sabe que o Lula diz bobagem. Lula é um boneco de ventríloco do megalonanico Celso Amorim. Ele repete, sem saber o que está falando, coisas que vêm da cabeça do Celso Amorim de uma época que já não existe mais. Ou seja, tudo que o Lula diz é uma bobagem que não dá para se contrapor. Não tem sentido misturar o Holocausto com qualquer coisa. O Holocausto é uma das maiores vergonhas humanas. Tem todas as tragédias que o ser humano fez, nada se compara ao Holocausto. O que se fez contra o povo judeu, a diáspora judaica, que vem há muitos anos, que chegou ao Holocausto, é das maiores barbaridades que se pode imaginar do conjunto humano. Todos nós, seres humanos, devemos ao Holocausto. A tragédia que foi exposta nos portões de Auschwitz, Treblinka, é inominável. Então, Lula não sabe do que falou. Esta mistura de Holocausto com a causa palestina é de uma estupidez completa. Então, é uma bobagem. Ninguém vai levar em conta. O Brasil sempre se posicionou de forma independente e principalmente altiva em relação a todos esses dramas. O Brasil jamais segregou. O Brasil recebeu judeus, árabes, italianos, japoneses, chineses, todas as nações do mundo. Tivemos problemas na época da Segunda Guerra. Tivemos questões aqui dentro do Brasil, como a Quinta Coluna, onde se perseguiam alemães aqui, ou contra judeus, quando a ditadura de Vargas mandou a mulher de Luiz Carlos Prestes para entregar aos nazistas. Mas passamos por isso. Agora, Lula trazer o Holocausto é estúpido. Não vale a pena. Segundo, essa questão do G7 é também uma ignorância completa. Por quê? O G7 é um grupo que formou as 7 potências econômicas se reuniram e formaram um grupo. Pronto. É um direito que lhe assiste. Formar o de 20 é outro direito que assiste. Não tem a menor relevância. A G7 tem relevância pelas personalidades que fazem parte dele. Lula chegar lá e criticar o G7 é uma estupidez, é como disse a Júlia, é você chegar na festa e brigar com o dono da festa.